A nossa editora de internacional já aqui comigo, Mariana Catati. Mariana, é mais um cenário ali de instabilidade política na região, mas que confirma que o pêndulo político da América Latina está agora se fortalecendo para a direita. Portanto, se a Colômbia está dividida, se o Peru está dividido, a América Latina também está, e é o que a Mariana vai nos mostrar. Boa noite, Thaís, para todos que nos acompanham aqui no Hora H. Thaís, eu preparei um mapa aqui para a gente, mostrando especificamente qual é a tendência na América do Sul. Esse mapa já é considerando que a apuração preliminar na Colômbia, que indica que o candidato da direita, Abelardo de la Espriella, venceu as eleições. Se isso se confirmar, nós temos aqui os países com líderes de direita, os países com líderes de esquerda e algumas outras exceções que a gente vai comentar rapidinho. Então, o primeiro país ali é a Colômbia, que sai do governo de esquerda de Gustavo Petro, que deve ser governado agora por Espriella, que é um líder da direita. Nós temos também o Equador, governado por Daniel Noboa. Temos a Bolívia, de Rodrigo Paz, que inclusive passa por uma grande instabilidade nesse momento. A gente tem que ficar de olho, porque é um líder que está sofrendo pedidos de renúncia, protestos. Nós temos também o Paraguai, com Santiago Peña. E temos aqui também em azul Javier Milei, na Argentina, um líder que a gente ouve falar muito. E recentemente a gente acompanhou a posse de José Antônio Kast no Chile. Então são esses os países em azul que são líderes de direita. 6 países. Exato. Do outro lado, Thaís, a gente tem os países de esquerda, a começar aqui pelo Brasil, com o presidente Lula. Apesar de Lula ter dito na semana passada que nunca foi um esquerdista, temos o Brasil governado pelo PT, de esquerda. Temos a Venezuela, que depois da deposição de Nicolás Maduro, da captura de Nicolás Maduro, passou a ser governada pela presidente interina Delcy Rodrigues, que também continua sendo um governo de esquerda, É um autoritarismo de esquerda, né? É uma ditadura de esquerda, sempre se posicionou assim como tal. Mas é uma ditadura. Apesar de ter começado a se relacionar de forma um pouco mais pragmática com os Estados Unidos, a Venezuela continua sob um governo de esquerda. Nós temos a Guiana, de Irfan Ali, Suriname, com Jennifer Simons, e aí uma exceção que a gente colocou aqui em verde, que é a Guiana Francesa, que apesar de estar muito pertinho da gente aqui na América do Sul, é um território francês, governado então por Emmanuel Macron, que é considerado um político de centro. E a gente tem também aqui um cenário ainda indefinido, em cinza, que é o Peru, que está ali quase na reta final da apuração, porque já tem 99,7% das urnas apuradas, mas os dois candidatos ainda estão muito próximos um do outro, então não dá para cravar, mas o que tudo indica é que a líder de direita, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, será a próxima presidente do Peru, então o Peru deve continuar aí com essa tendência que a gente vê na América do Sul e na América Latina como um todo, e deve ficar pintado de azul muito em breve, quando Keiko Fujimori muito provavelmente mantiver a sua liderança e vencer Roberto Santos. E essa é uma tendência não só aqui na América do Sul, Thaís, mas nós tivemos recentemente também uma vitória em Honduras, o partido governista conseguiu se manter, o partido de direita da Costa Rica, então é uma tendência da América Latina como um todo e não apenas da América do Sul, mas esse é o cenário nesse momento, Thaís. Os dois maiores países da América Latina, México e Brasil, continuam tendo governos de esquerda, tem uma representação mais forte, inclusive, em função disso, mas esse pêndulo à direita, ou mudar para cá, né? Eu estou fazendo pêndulo à direita apontando para a esquerda. O pêndulo à direita na região já é uma realidade e esse mapa deixa isso muito claro. Mariana, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Vamos olhar para o significado político disso aqui para o Brasil. Como eu disse agora há pouco na abertura do Hora H, nos seus 2 primeiros mandatos, Lula governou com uma região ali no começo dos anos 2000, com governos, basicamente governos de esquerda e de centro-esquerda em toda a América do Sul. Portanto, ele governou numa região em que ele tinha alianças. E agora essas alianças estão se perdendo, né? A gente viu o que acontece, por exemplo, na relação de Lula com Javier Milei ou na relação de Lula com o novo presidente chileno, Kast. Vamos falar com o nosso Pedro Venceslau, que já está aqui comigo de volta. Pedro, é um outro mundo, né? O Lula volta, é o mesmo Lula de sempre, mas não é a mesma região de sempre, nem é a mesma política de sempre. O Lula tem consciência, o Partido dos Trabalhadores tem consciência desse isolamento ideológico e político aqui no Brasil?
Tem consciência, mas tem um argumento ali muito comum que é que essa região é muito pendular, né? Hora está à esquerda, hora está à direita. Isso aconteceu na Bolívia, na Colômbia, mas há um avanço a olhos vistos da direita e da ultradireita, que é um movimento que tem um alinhamento internacional, cada vez há um diálogo maior, algo que não acontecia antes no campo da direita. Quem dialogava mais antes era a esquerda. Aqui no continente, o Foro de São Paulo, nesse primeiro mandato e segundo mandato do presidente Lula, tinha uma interlocução muito grande com os movimentos sociais e partidos políticos do continente. E isso levava também a um bloco que ia unido para os diálogos com outras forças de esquerda na Europa e nos outros continentes. Agora a situação mudou completamente. O presidente Lula tem agora um aliado importantíssimo, que é o principal player de esquerda do continente, que é a Yamandu Orsi. Levando em consideração... presidente do Uruguai, levando em consideração que o Uruguai é um partido onde a esquerda ainda está forte, organizada, onde há um movimento lá que é a Frente Ampla, que aglutina vários partidos e movimentos de esquerda. Era o movimento do Pepe Mujica, é o movimento do Yamandu Orsi, e ainda consegue fazer frente à direita, mas na última eleição foi uma disputa muito apertada. O mandato dele termina em 2028, ele foi eleito em 2024. Portanto, ele tem um tempo ainda para o presidente Lula conseguir se articular com ele. Temos a Venezuela. A Venezuela é um caso à parte, porque além da relação fluida, eu diria assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma relação diferente com os Estados Unidos em relação ao Maduro, o presidente Lula e o governo brasileiro não reconhecem a vitória do grupo político que está no poder na Venezuela. Então, não é a mesma relação que o Lula tinha com o Hugo Chávez ou com o Maduro no início do mandato dele. É uma relação conturbada. Claro que o presidente Lula e o PT defendem a soberania, etc., mas não há um diálogo nem uma articulação, nem da parte diplomática, nem da parte política. Com Delcy Rodrigues, você disse. Com a Delcy Rodrigues da Venezuela. Então, é uma relação fria. Nos demais países, Javier Milei na Argentina, Antônio Castro no Paraguai, Santiago Penha na Bolívia, Rodrigo Paz na Bolívia, no Equador, o inverso, né? E a Keiko Fujimori no Peru, formam um cinturão de direita no entorno do presidente Lula, que enfraquece a interlocução dele como representante do continente em outros fóruns internacionais. O presidente Lula, que busca nesse terceiro mandato, e gostaria que no quarto mandato avançasse nesse ponto, ser o interlocutor com a Ucrânia, por exemplo, conseguiu avançar no diálogo com Volodymyr Zelensky, mas sem ter esse respaldo local fica mais difícil. Claro, e a gente viu isso acontecer na participação do presidente Lula agora no G7, né? Que Lula chega mais falando apenas sobre o Brasil. Ele não consegue levar essa visão de região, nem mesmo do sul global, que é esse termo novo que abarca aí países em desenvolvimento, inclusive países que não estão no sul global, estão no norte global. E mais do que isso, diz que não sou esquerdista. Exato. Ainda fala que não é esquerdista, quer dizer, ele fica... Aí sim a gente pode usar o termo fluida, que foi mais ou menos a imagem que o Lula tentou passar, e num fórum onde cada país está tentando se defender dessa nova ordem internacional de Donald Trump, Lula acabou ficando ali meio sozinho. Pedro, obrigada. Até já.